Eu sou Denise Almeida e esse é o Sinestésica, um recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade. Crônicas sobre arte, educação e cultura. Você vai experimentar agora o episódio 23, Sotaque, padrões e preconceitos para além da polêmica bolacha versus biscoito. Para conhecer os episódios anteriores e receber atualizações sobre os próximos, siga o Sinestésica no Spotify e se inscreva no canal do YouTube. Coloque os fones de ouvido e aproveite a viagem sensorial. É um programa inteiro para falar por que eu não vou disfarçar sotaque. Solta a vinhetinha. Sinestésica Podcast. Um recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade. Apesar de ter nascido no eixo Rio-São Paulo, onde estão os maiores índices de industrialização e de concentração de riquezas do Brasil, vivo em uma região marcada por características de simplicidade caipira. De forma antagônica, ser chamada de caipira, que pode ser um sinônimo de ser uma pessoa nascida no Vale do Paraíba, soa como algo depreciativo ou ofensivo em alguns casos. Dentre várias peculiaridades daqui, como por exemplo comidas típicas, o folclore e a proximidade da Serra da Mantiqueira, a característica que talvez seja mais conhecida do povo do interior paulista é o sotaque. Professores, cheguei no galinheiro, né? Logo eu cheguei no galinheiro assim, tô vendo o Frederico falando no ar. A mídia hegemônica sempre fez questão de reforçar estereótipos negativos em programas de humor, em novelas e nos noticiários. O sotaque não fica de fora dessa estratégia pasteurizada de comunicação. Por definição, sotaque é uma maneira particular de pronunciar determinados fonemas em um idioma. É a variante própria de uma região, classe ou grupo social e pode ser caracterizada por alterações de ritmo, entonação, ênfase ou distinção fonêmica. Distinção fonêmica é o caso, por exemplo, do nosso R retroflexo, que falamos aqui como porta, virtude, amor. Do R retroflexo porque é indígena. Então, Pedro Sádice, eu acho que isso que tem no interior do Brasil, de São Paulo, de Mato Grosso... Vem dos Guaranis. Isso vem de Tupi-Guarani, isso vem de coisa indígena. Aula sobre eu pensei que os R estivessem imitando os retroflexo. americanos, mas não era não, é um negócio, acho que tem a ver. No entanto, sotaque é também o termo usado para a pronúncia imperfeita de um idioma falado por um estrangeiro ou forasteiro. A variação do sotaque não depende apenas da região, mas também da forma e condição social em que uma pessoa vive. E é aí que mora o problema. Em um país continental como o nosso, devido às distâncias geográficas e culturais, é comum que pessoas de regiões diferentes não se entendam com facilidade durante a comunicação informal. É para isso que existe a norma culta. Para ler e escrever o português culto, vamos à escola e aprendemos as regras gramaticais e ortográficas. Porém, esse idioma, apesar de útil e necessário, é fundamentalmente instrumental, burocrático e pouco mutável. Para entender as nuances linguísticas de um sotaque, não é necessário apenas estudar de maneira formal. É preciso ter interesse cultural, apreço pela diversidade e afeto na comunicação. A questão é que nossa mídia hegemônica monopoliza um discurso fruto de uma única classe social e de uma única região do Brasil. A influência de décadas consecutivas de produção artística, audiovisual e jornalística dessa mídia educou os ouvidos dos brasileiros para considerar apenas um sotaque como aceitável e educado. E muitos de nós, de diversas regiões do país, somos ouvidos como forasteiros, como fora do padrão, ou ainda pior, como mal educados ou ignorantes por nossa forma regional de falar. Mas você deve estar se perguntando agora, tá,
Mas o que isso tem a ver com a polêmica da bolacha e do biscoito? Vou te contar. Mas antes, dá só uma paradinha para se inscrever no canal. Curta, comente e compartilhe. Além disso, se você aprecia esse tipo de conteúdo, considere ser um apoiador doando qualquer valor para a nossa campanha de financiamento coletivo. Os links estão na descrição. Pô, você tá vendo o pernilongo voando aqui? Que inferno, cara. Para solucionar de uma vez por todas se o certo é bolacha ou se é biscoito, não é necessário apenas ler no pacote. Não é necessário ler no pacote. Para essa questão, trago a vocês um conceito da ciência sociolinguística, conhecida como variação geográfica. Essa variação linguística é caracterizada através da diferença do espaço físico em que as pessoas moram. Nada mais é do que o estudo das variantes características de fala e de escrita de cada região. Para os pesquisadores, essas mudanças ocorridas pelas diferenças geográficas são consideradas dialetos. Esse tipo de variação acontece porque cada região tem cultura e tradições próprias que influenciam na língua e na forma de se comunicar. Além do conflito bolacha versus biscoito, existem muitos outros exemplos de variação regional no português brasileiro, pois, dependendo do espaço geográfico e da comunidade de fala, são encontradas variantes próprias, como por exemplo, a macaxeira, a mandioca e a aipim, que servem para referir ou especificar uma mesma planta em algumas regiões do Brasil. Põe fotinha, amor, por aqui, assim. Outros exemplos se encaixam a este, como acontece com a mexerica e tangerina, que são faladas no Nordeste e no Sudeste, e bergamota, falado principalmente na região sul do Brasil. São usados para se referir a uma fruta cítrica. Manja? Aquela laranjinha, casca fininha e tal, de descascar com a mão, comer os gominhos. Ai, que delícia. A variação regional de fala nos distingue como uma comunidade e faz parte da identificação cultural. Os dialetos regionais carregam tradições e modos de expressão que nos diferenciam e potencializam nossa comunicação de forma mais autêntica e eficaz. Os pesquisadores da sociolinguística buscam observar e descrever as realidades linguísticas de cada região para que possam traçar e delimitar geograficamente os dialetos e assim alcançarem o pleno conhecimento do português brasileiro em letras garrafais. Ou seja, de acordo com a ciência, todos os dialetos regionais compõem a língua portuguesa e quem não respeita sotaque ou variação ortográfica regional é só ignorante mesmo. E é devido à pesquisa da sociolinguística que reconhecemos hoje, no português brasileiro, as variantes caipiras, cariocas, nordestinas, sulistas, paulistas e etc., que vêm a ser os dialetos que constituem nossa língua como um todo. Por isso, em vez de acirrar a discussão entre quem fala mais certo, seria muito mais interessante conversar e ouvir, aprender os termos, as gírias, os sotaques de cada região para ampliarmos nossa visão do que realmente é o português brasileiro em sua vasta complexidade cultural. O uso, põe um preto e branco aqui, ó, do meu caipirês, amor. Põe, por favor. Par de brigar por besteira, menino. Pelo amor de Deus. O uso da internet pode enfraquecer os padrões estabelecidos pela mídia hegemônica e dar voz a todas as variantes regionais para além dos estereótipos e dos preconceitos, valorizando as características locais e o protagonismo de pessoas reais que não disfarçam o sotaque nos seus vídeos, nas suas músicas, nos seus programas, nas suas entrevistas e na arte em geral. Então, estamos de acordo. Não importa se você come bolacha ou se você come biscoito ou biscoito.
se você diz geladinho ou se você diz sacolé, se você conhece içá ou tanajura. O que importa é o interesse e o respeito ao se comunicar. Fale e escute para ser compreendido. Fale e escute sem a intenção de agredir. Obrigada por ouvir esse episódio até o fim. Esse conteúdo é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Faça parte dessa realização e receba conteúdos exclusivos. Siga o Sinestésica no Spotify e se inscreva no canal do YouTube. Curta, comente e compartilhe. Esse episódio foi editado por brucewilliam.com.br. Este podcast foi editado por brucewilliam.com.br.